RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões. Hoje vamos estar à conversa com M18 Internacional. Aqui comigo já estão o Tiago Braz e também o Daniel Carius. Obrigado pela vossa presença. Muito obrigado pelo convite, sim. Começaria por vos perguntar, então, o que é que quer dizer M18? Certamente tem a ver com Mateus 18. Sim. E o que é que nos quer dizer esta passagem bíblica? O capítulo de Mateus 18 é um capítulo muito rico, fala sobre muitas coisas. E quando a gente começou a pensar no ministério e tudo, e a gente foi lendo o capítulo de Mateus 18, a gente viu muitas coisas que serviam como base para o ministério. Como tratar do perdão, como tratar de situações, a questão de até mesmo de liderança. Tem muitas coisas ricas lá. Mas o versículo que mais nos inspira dentro do ministério é justamente aquela parte que fala: qual pastor, tendo 100 ovelhas, uma se perdendo, ele não iria largar as 99 para ir atrás da ovelha perdida. Então, basicamente, a nossa ideia é ir atrás da ovelha perdida. E isso, para mim, foi bem interessante, porque quando eu tinha 14 anos, quando eu comecei quando eu recebi meu chamado missionário, comecei a pensar, e como todo bom brasileiro, quando eu recebi meu chamado missionário, a primeira coisa que eu pensei foi: eu vou para a África. Todo mundo ia. Ao longo de muitas décadas, missão era só em África, não é? Não havia mais África, lugar nenhum. Tem gente que quer evangelizar o Donald e o Mickey também na Disney. Essa eu não sabia. É um missionário pop, aquela pessoa que acha que fazer missão é só se divertir. Okay. Tem o outro lado também. Tem, mas eu acho que na 93, 94 estava numa alta muito grande. Eu cresci com isso. Sim. Então na minha cabeça foi assim: meu Deus, vou para a África. E quando eu comecei, alguns anos depois, nesse texto, a ideia do M18 é justamente isso: é ir atrás da ovelha perdida. Então, quem é a ovelha perdida? Onde que está a ovelha perdida? Isso não importa. O que importa é que a gente a ache. E dentro da nossa organização, uma coisa que a gente faz, a gente gosta muito de fazer trabalho social em lugares mais carentes, trabalhos na rua. Mas também a gente a gente tenta fazer um trabalho de qualidade, que a gente também já teve oportunidade de participar em eventos da União Europeia, para embaixadores, para presidente. Então a gente tenta fazer um trabalho que a gente possa alcançar qualquer ovelha perdida, tanto no lugar mais simples como nos lugares também, porque uma coisa também que é muito engraçado é que o foco, quando as pessoas pensam em missões, as pessoas pensam diretamente em pobreza. Mas se a gente pensa, o que é missões é levar a palavra para o necessitado, a pessoa que precisa ouvir sobre Jesus. Ela não tem raça, não tem nível financeiro. Se é uma pessoa muito rica, ela não conhece Jesus, ela também precisa ser alcançado da mesma forma que uma pessoa muito pobre. Então essa é a ideia, a gente alcançar o perdido e ir atrás. Só para esclarecer, não temos nenhum problema com a África. Não. Mas essa questão acredito que tenha a ver muito com as necessidades que existem em África, não é? É um continente que ainda tem muita necessidade, não é? Não só a África, né, mas toda a janela, né, que a gente tinha dos países que você tem da Ásia e tudo, com muita perseguição, a janela 1040, o pessoal ficava empolvoroso. Precisamos evangelizar os países que não conhecem o cristianismo. Sim. Hoje, com o avançar dos movimentos missionários e tudo, muitos se deram conta, por exemplo, que a fé cristã nasce primeiro na África, né? Por assim dizer, porque você tem uma migração primeiro para a África, com um melhor resultado do que para as nações hoje europeias. Houve um background ali que permite esse tipo de aproximação, talvez até de uma forma mais receptiva do que nos países do leste europeu, que é o caso onde o M18 estava instalado. Eu, por outro lado, assim,
estou aqui hoje como amigo convidado, né, do Thiago, porque conheci o M18, né, conheci esse projeto e aqui em Portugal vi a necessidade de estar junto e somar. Então, o que puder somar a esse projeto missional aqui, porque a gente falava até antes aqui sobre a questão de integrar essas igrejas que já estão no território e somar, né, e fazer um trabalho missional aqui. Mas este projeto começou onde e há quanto tempo? A gente começou em 2005, em São Paulo. Eu trabalhava na época com a Jucum. E logo que a gente começou, a gente teve uma equipe que veio do Havaí, tinha um finlandês lá. E aí ele gostou muito do trabalho e falou assim, vamos levar na Finlândia. Então, em 2006, eu fui lá visitar. Em 2007 a gente estava realizando o primeiro trabalho lá na Finlândia. E aí a gente estava fazendo, até então a gente fazia só trabalhos de impacto evangelístico. Então a gente fazia na Finlândia e no Brasil durante 2007, 2008. 2009 a gente foi para a Alemanha e para a Croácia. E na Croácia a gente foi em 2010 e ficamos. E eu também, a minha esposa, ela é finlandesa, mas ela já era pastora e missionária lá na Croácia. E com isso, a gente ficou, na verdade, muita gente fala assim, você ficou na Croácia por causa da Elina. E não foi porque quando eu fui falar com ela, eu falei assim, eu estou muito interessado em te conhecer melhor, tal, mas se der tudo certo, a gente pode ficar em qualquer lugar, menos na Croácia, porque eu realmente não gostei da Croácia. Assim, eu sou moreno, né? Então, lá era um país muito fechado e então ou eu era cigano ou era refugiado, e aí as pessoas tinham um certo distrato, né? E para mim foi assim um impacto. Tomei tapa quando eu cheguei lá, tomei tapa de graça, só por estar na frente da pessoa. E depois, quando eu comecei, eu sou muito desligado na vida, eu não fico pensando aonde eu tô, o que eu tô fazendo. Só que aí eu falei, eu tô na Croácia, que era a Iugoslávia, que era cortina de ferro. Eu fui ligando as histórias da história do segundo grau, né? E aí eu falei, caramba. E aí quando eu comecei a ouvir a história, porque daí você tem a quebra da Iugoslávia em 91 e a guerra que foi até 97 e se estendeu até 99, né? Quando eu comecei a ouvir as histórias e ver o quanto que o povo estava quebrado, famílias, tudo, aí foi onde meu coração foi pro chão, porque eu falei assim, aqui tá a ovelha perdida, então deixa eu... Sem dúvida. E qual foi a percepção que tiveram na Finlândia? Porque historicamente os países do Norte são muito ligados ao Evangelho, mas nos últimos anos o que se tem percebido é que estão mais afastados. Países nórdicos, no fundo a Europa está um pouco distante, mas os países nórdicos são mais. Há muito distanciamento do Evangelho. Sim, infelizmente a Finlândia para mim é um dos países assim mais perfeitos que eu já fui na minha vida e conheci muitos aqui na Europa. Não estou a falar em termos económicos nem em condição de vida, não é? Sim, mas eu acho que é uma coisa que é muito conectado com isso, porque a base cristã é muito forte. Antes era 93, 94% era evangélico e hoje está 83, 85%, mas se você vai nas igrejas, tem trabalhos hoje, brasileiros inclusive indo, fazendo trabalho, mas a igreja principal, que é a luterana, ela muitos cultos vazios, tem pessoas muito sérias, pessoas fenomenais lá, mas assim, infelizmente assim, tem havido um distanciamento muito da base do evangelho. E só para entender também que lá a igreja ela é uma coisa institucional pelo governo. Então, por exemplo, você vai fazer o curso de teologia, você não precisa necessariamente ser cristão. Então você tem pastores que são ateus, você tem pastores que não acreditam na Bíblia, que não acreditam no céu, no inferno. Então, assim, com isso, a quantidade de pessoas que foram entrando nisso, que não tinha esse compromisso, cresceu muito. Então hoje tem um liberalismo muito grande e eu não sei nem se eu posso estar falando sobre isso, porque a gente acabou de ter um problema sobre essa questão do liberalismo, que a gente pediu oração
orem pelas igrejas, e quero falar novamente, orem pelas igrejas luteranas na Finlândia, que o liberalismo tem crescido muito, mas... Sim, a Europa no geral está afastada do Evangelho. Mas se nós traçarmos uma linha entre a Europa Latina, né, a parte que tem a língua latim como sua base... O sul da Europa, não é? Sim, e principalmente essa parte bem aqui, Espanha e Portugal, é bem distinto do resto da Europa. Quando a gente avalia o que aconteceu nos países mais frios, os nórdicos, por assim dizer, você tem um crescimento muito grande do secularismo, do ceticismo e de um processo que foi vendido nos últimos, vamos botar aí, nem vou dar 50 anos, mas principalmente nos últimos 50 anos, uma ideia de que o científico, o acadêmico é o ateu. E criou-se a ideia de que para você ser aceito em certos lugares, seja na literatura, seja na ciência, seja em qualquer lugar, para ser considerado alguém legal, bacana, o nice guy, você tem que ser ateu. E isso fez com que esse tipo de agenda progressista, liberalista, também fosse colocada. Então, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu sei que não é o assunto, mas para que fique bem claro, em justificativa a ideologias, a ciência é descartada quando convém. Em compensação, para perseguição exclusiva do cristianismo, ela é exaltada como necessária. Então você vai ver, por exemplo, uma mesma pessoa que está condenando o movimento cristão, e eu vou pegar o cristão porque não há esse tipo de perseguição contra outros tipos de denominação. Ninguém, né, uma vez um jornalista francês fez um cartoon sobre o movimento islâmico e nós vimos o resultado. Eles não aceitam brincadeira. Mas em específico a esses movimentos dentro do cenário, a ciência ela é usada para validar a teoria evolucionista, por exemplo. E aí o cara é super científico e aí o cristão é o ultrapassado. Mas quando se fala de ideologia de gênero, que nós não temos dados científicos, não, ciência nem é tão necessária assim. Esse tipo de agenda que é totalmente... ela é contraditória em si. Ela foi sendo colocada como uma ideia de para você ser legal, você tem que ser desse grupinho aqui. Você tem que ter esse tipo de ideologia. E isso fez com que esse tipo de pessoa que o Thiago falou se infiltrasse dentro do alto clero. Então, muitas igrejas históricas, reformadas hoje, estão aceitando coisas que estão escancaradamente proibidas na Bíblia. Bom, e o M18 escolheu Portugal por quê? A gente estava na Croácia durante 14 anos, né? E lá também é muito difícil. O cristianismo lá é 0,5%. O cristianismo evangélico. Mas o catolicismo é bem alto, 93%. Mas lá é uma questão um pouco diferente, porque quando dividiu a Iugoslávia, cada país tem a sua própria cultura, cada país tem sua própria religião. E o que acontecia? A guerra principal, que foi entre a Croácia, a Sérvia e Bósnia, aí você tem católico, ortodoxos e muçulmano. Eles foi uma guerra longa e difícil. Então, tipo assim, foi algo que aconteceu 20 e poucos anos atrás. Então, o que acontece? Se você, quase 30 anos atrás, se você é croata e você não é católico, você está traindo o seu país, você está traindo os seus pais que lutaram na guerra pelo seu direito de ser católico e você está traindo eles. Então, é muito mais do que uma religião, é uma questão muito nacionalista. Nacionalista. Então, a igreja evangélica lá sofreu muito, desde a Segunda Guerra Mundial, porque Iugoslávia era inimigo da Alemanha. Então, nessa época, quem era evangélico, principalmente luterano, teve que fugir. Claro. Eles tomaram o governo tomou todas as igrejas. Então, depois disso, depois de anos que começaram a pegar de volta missionários da Finlândia, primeiro da Noruega, Finlândia, foram lá, retomaram, reconstruíram tudo. Então foi assim, a gente estava lá mais ou menos no começo de uma reconstrução. E com isso muita coisa assim, né? E poucos líderes, poucas pessoas, as pessoas que
estavam lá foram se aposentando, morrendo por causa do tempo, né, mesmo, e a gente estava lá num tiroteio, né, de muita coisa, e chegou a um ponto que a gente falou assim, olha, tá muito difícil aqui, não, então o mais interessante é a gente talvez ir para outro lugar. E quando a gente começou a pensar em lugar, a gente ficou pensando, né? Tipo assim, a gente tem 2 filhas pequenas, aprender uma nova língua, tudo isso. E ali, principalmente aquela área, a gente tinha muita coisa que a gente podia ir para a Alemanha, só que aí tem que aprender o alemão, Áustria, Hungria. Então a gente estava assim, meu Deus, aí do nada um pastor meu do Brasil, ele falou assim, já pensou em Portugal? E a gente tinha alguns contatos aqui. A seria sempre melhor. E a mesma língua, assim. A comida. Até então não conhecia a comida. Não, eu não tinha visto quase nada aqui em Portugal. Não. Então, eu também tô fugindo do churrasco. O peixe aqui é fenomenal, muito bom. Bacalhau também é bom. Não é essa coisa que eu mais assim amo no mundo, mas assim o peixe daqui é sensacional, muito melhor do que na Croácia e no Brasil, inclusive. Para mim. Mas enfim, então ele chegou e falou assim, porque já pensaram em... E aí eu conectei com as pessoas que eu conhecia aqui e rapidamente a coisa foi acontecendo. Em 2 meses a gente estava aqui. E pronto, e começaram então o trabalho em Portugal. Trabalham em várias áreas, artes, dança, saúde, música, enfim. Querem falar um pouco acerca disto? Então, o M18, a base do M18 é a questão artística, discipulado, evangelismo e ensino. Mas o carro forte realmente é artes. Então a gente prepara, a gente sempre sempre foi muito aberto para qualquer expressão artística, né? Então, por exemplo, tudo que a gente consegue trazer, seja de influência até mesmo de outros países, artisticamente, que a gente pode trabalhar e que as pessoas tenham interesse, porque o nosso objetivo não é só ter um trabalho de arte, mas a gente quer que pessoas se interessem e com isso a gente possa alcançar. Claro, é um meio de levar a mensagem. Sim, é um meio. E uma coisa que eu falo é assim, a gente não é artista fazendo missões, a gente é missionário que usa artes como um meio. Porque, e eu acho que isso é uma sequência bem importante, até porque o importante para a gente não é a arte, tanto é que muda muita coisa, isso é secundário, mas o que não muda é o nosso desejo de levar a palavra à ovelha perdida, ao perdido. Então assim, a gente usa de música, a gente usa de dança, a gente trabalhava com teatro, essas coisas, mas assim, a gente começou a ver que, tipo assim, na rua, principalmente na rua, é uma coisa que as pessoas estão passando. Então, geralmente as pessoas perdem o começo, o meio, o fim e perdem a linha da história. Então, a gente faz coisas mais rápidas assim na rua, mas a gente também trabalha com teatro, com eventos assim que, por exemplo, onde a gente tem uma hora e pouco de uma apresentação, onde a gente produz um filme e aí a gente intercala o filme junto com as apresentações no palco, e aí com isso as pessoas têm a oportunidade de sentar e assistir uma produção completa, né, e poder receber uma mensagem. É uma mistura, por exemplo, esse espetáculo, que eu nessa parte falei, Thiago, tem que arrumar um jeito de explicar isso de uma forma palpável para as pessoas. Pensa num musical da Broadway ou um filme musical da Disney, só que ao invés da dança acontecer no filme, ela acontece no palco. Ok. Então as pessoas estão diante de um telão, vendo uma produção hollywoodiana mesmo, que a qualidade é excepcional. Okay. A equipe do M18 produziu tudo. São os próprios professores, são atores, ele é diretor, é roteirista, é tudo. E é um filme, uma história plot twist, reviravolta, é sensacional. Só que cada vez que ia ter uma dança que deveria ser no filme lá na tela, ela acontece ali, diante dos olhos de quem está sentado. Então há um processo que é a mistura de um espetáculo da Broadway, uma coisa ao vivo, com um musical da Disney, digamos assim, para quem quer mais ou menos entender. Só que isso ainda não faz jus ao que se faz, porque todo o processo a história do filme, como eles trabalhavam dentro de um país que tinha perseguição a esse tipo como ele falou, falar de uma fé que não é a católica, a pessoa já pensa, você é um herege,
você é um antinacionalista, é tudo. Então o que eles faziam? A história do filme, ela não é escancaradamente uma história como um filme daqueles tipo Deus Não Está Morto, alguma coisa do gênero. Ela vai te levando a um processo de análise para você entender que tem algo diferente na forma como aqueles personagens estão vivendo, para que eles tenham espaço para poder ministrar. Isso num país que tinha um cenário mais fechado. Claro que eu sei que o M18 vai ter uma frente muito mais aberta, principalmente se as igrejas locais abrirem, porque o objetivo do M18 é dar suporte às igrejas. Por exemplo, eu sou pastor numa igreja no Barreiro, né? Nós estamos ali, já conversei com o Thiago, olha, vamos ver se você não consegue vir dar como ele está no Porto, vamos fazer uma oficina aqui, para você vir trabalhando jovens daqui e a gente começar a trazer jovens da comunidade ao redor para fazer aulas. Ou seja, vocês vão capacitar os jovens para eles depois poderem sair nas diversas áreas. A ideia é essa. Então, e esse é o ponto do M18, e eu sei que às vezes as igrejas ficam um pouco assim temerosas. As igrejas são um aliado, no fundo. Mas é exatamente isso que eu quero mostrar. Eu quero que as igrejas entendam que a gente está aqui, na verdade, para unir. E essa é a minha ideia. Não só unir o M18 à igreja, mas as igrejas em si. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem de algumas coisas muito importantes, bíblicas, né? Como fala lá em Eclesiastes, né? Que o cordão de 3 dobras, ela não se quebra tão forte. E eu acho que com isso o inimigo gerou uma estratégia muito forte de divisão, né? De cada um estar no seu próprio espaço. E eu quero que o M18 seja como essa ligação, né, entre as igrejas e a gente se juntar, porque já que nós não somos muitos cristãos evangélicos aqui em Portugal, e então qual que é a melhor estratégia? A gente se juntar e trabalhar para alcançar com o mesmo objetivo, né? Então isso é uma coisa que a gente está pensando muito, que é tipo assim, ajudar. O que a gente quer fazer? A gente quer trazer o nosso trabalho para dentro da própria igreja. E que a igreja possa produzir o trabalho deles, sabe? Mas não com o objetivo de ter o nosso, mas de a gente produzir juntos algo que seja de qualidade para entregar, para alcançar. E como agir em caso de encontrarem pessoas que já foram à igreja e hoje não vão, estão desiludidas, não é? O que é que se fala a estas pessoas? Mas a gente pensa muito em fórmulas como fazer ou como falar determinadas coisas. E sendo muito sincero, não existe uma palavra correta, não existe um versículo bíblico assim que é aquilo que você vai falar e vai funcionar. Primeiramente, eu acho que as pessoas estão um pouco cansadas de ouvir, elas querem ver. E eu acho que a maior palavra de impacto que a gente pode dar é viver um evangelho que as pessoas não estão mais acostumadas a ver na vida das pessoas, seja com uma ação, seja com... tem eu gosto muito de citar esse texto que é em 1 João 3,16, que fala assim, portanto, não ame só de boca, de palavra, mas de fato e de verdade. E assim como Jesus deu a sua vida por nós, também devemos dar a nossa vida pelo nosso próximo. E é algo muito forte, e eu acho que as pessoas nem gostam muito de mencionar esse versículo. Bom, o sentido aqui não é morrer por alguém, mas sim ajudar, né? Dar a vida. Mas, olha, eu gosto de brincar que eu sempre falo assim, olha, o meu sonho de morte é alguém dar um tiro e eu pular assim na frente da bala e salvar... Não alguém que eu ame, mas é alguém que eu nunca nem vi na minha vida. Sim, mas alguém que eu nunca vi na vida. Eu acho que isso é uma coisa que, pra mim, eu tenho essa coisa na minha cabeça, esse filme na minha cabeça, trabalho com isso, tô tendo esse filme na minha cabeça, mas assim, com certeza, eu acho que até o que você falou, isso é muito importante, não é a questão até você dar a sua vida literalmente, mas você dedicar, você ajudar alguém de verdade. E Agostinho, ele falava assim, pregue em todo tempo, se precise e use palavras. Isso para mim é um texto, é uma frase muito impactante. Sim. E eu acredito que as pessoas, elas estão querendo ver um Cristo através das nossas vidas, muito mais do que as nossas palavras. Falar é fácil, viver é muito difícil. A igreja no Novo Testamento era muito prática, não é? Prática, exatamente.
A Igreja no Novo Testamento era muito prática. Tem muita gente preocupada com a ortodoxia e não com a ortopraxia, né? Tem muita gente preocupada com a parte, quais são as leis, os fundamentos, teoria e pouca prática. Nesse quesito, por exemplo, de pessoas que eram cristãos e não são mais, talvez uma coisa que eu acho que tem que ser dito para quem você está evangelizando, isso vai acontecer. Muitos deles acham que já não há mais como retornar. Eu já vi muita coisa, eu já tô cansado, E o problema... eles falam sobre isso, mas o que tá por trás disso, dessas frases já ensaiadas, como quem não quer ouvir nada, cara, não se preocupa não, ainda dá tempo. Eles estão maquiando. Eu cansei de igreja, cansei de religiosos, e cansei disso, e colocam um monte de coisas na frente, e tudo que eles têm, na verdade, é medo de não conseguir mais. De achar que Deus não vai mais os ouvir, que eles não têm mais perdão, que eles já cruzaram a linha de forma definitiva. Então a mensagem que eu procuro deixar para todos é: ainda dá tempo. Né? Outro texto bíblico diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, enquanto se pode achar, busque. Então as pessoas, talvez, muito a gente vê dessas pessoas que estão desviadas e tudo, e não é uma fórmula isso, mas é uma coisa que eu percebi ao longo das conversas. A pessoa te apresenta milhares de argumentos, já estão ensaiados, a gente escuta eles repetidas vezes. Olha, isso aí para mim já não dá mais, parece que ele está muito superior àquela situação. E não é que, e aí eu percebo por trás um medo. E nesse ponto, e aí em resposta a essa frase que você falou, que todo mundo diz assim também: Deus é um só, como se todas as religiões levassem a Deus. Aí eu corrijo a pessoa: só há um Deus. É diferente. A frase correta é: só há um Deus. Não é Deus é um só no sentido de todos os caminhos levam a Deus. Não é bem assim. E nesse ponto, é sempre bom ressaltar. Pessoas durante a trajetória na fé tentaram fazer o culto à sua maneira. Já tentaram fazer sacrifício com fogo estranho e não correu bem. O soldado, por mais bem intencionado, ao segurar a arca da aliança, ainda assim faleceu. Então não é uma questão só de intenção ou de maneira. Existe uma forma correta. Então tem que ser sempre lembrado a pessoa. Há um caminho. Há um caminho. Um caminho, sim. Não há vários. Sim. Mas uma coisa que eu também queria falar, na verdade, sobre esse mesmo ponto, é que assim, eu acredito que sim, uma base muito importante é ouvir. Porque quando você ouve, você entende o que você precisa entregar. Então, como eu falei, assim, eu não acho que existe fórmulas, mas eu acho que a primeira coisa é você ouvir para que você saiba o que... Porque, por exemplo, o afastamento de uma pessoa da igreja é devido a dezenas motivos e muitas coisas. E você não pode... muitas vezes mágoa, sim, ou situações, ou decepções. Mas também ao extremo, que é às vezes questões com dinheiro e outras situações. Sim, sim. Pois é. Então, assim, quando você ouve, você tem condições de talvez utilizar de textos bíblicos ou até mesmo experiências para ajudar a conectar novamente isso. Então, por isso que eu falo que assim, é difícil você falar assim, fala isso ou fala aquilo, porque no final, muitas vezes você tem que saber primeiro um pouco da história ou aquilo que aconteceu para que você possa até falar alguma coisa nesse sentido. Certamente vocês têm algum testemunho do contacto que têm tido com pessoas, uma história que vos impactou e que podiam agora partilhar connosco. Sim. Eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha 13 anos de idade. E desde os meus 13 que eu tô eu fui para missões de tempo integral quando eu tinha 19. E eu já ouvi muita coisa. Mas uma coisa assim que eu ouvi na Croácia, principalmente, foi que fez muito assim, foi muito... Porque, por exemplo, você vai vivendo, você não pensa no que você está fazendo, porque se torna parte do seu dia natural. E muitas vezes você não ouve ou vê, você também não vê os resultados. E é uma coisa que eu também não procuro muito, ficar procurando resultado. Mas é muito legal quando você ouve depois de um tempo de trabalho, como a mãe de um dos nossos alunos, ela chegou para a gente e falou assim: olha, Tiago, duas coisas. Primeiro, a gente aqui é muito sem esperança, a gente é muito negativo, a gente é muito pessimista.
e vocês ensinaram a gente a ver a vida de uma forma diferente. Vocês trouxeram esperança para a gente aqui que a gente nunca teve. E isso mudou a vida da gente. Isso para mim foi muito forte, porque veio de uma pessoa que era ateia, e o marido também. E uma segunda coisa que essa mesma pessoa falou assim: o nosso filho, ele é mais filho de vocês do que nosso. E tudo que ele hoje faz de bom, ele aprendeu com vocês. Sim, é tal a questão da influência, não é? E este ano têm planos? Querem anunciar algumas atividades? Sim, a gente está trabalhando em Porto, né? Mas assim, a nossa base é em Porto, mas isso não nos impede de estar aqui em Lisboa ou em qualquer lugar, Portugal. Olha, não é que Portugal é pequeno, mas é que eu estou acostumado a sair da Croácia para a Finlândia de carro. Eu vim da Croácia para cá de carro várias vezes. Então o pessoal fala, é longe, 3 horinhas para mim não tá nada não. Mas assim, a gente está planejando agora em abril um impacto evangelístico, onde a gente vai preparar um espetáculo, né, completo com filme, com a dança, com a música, tudo. E a gente está já fazendo alguns contatos aqui em Lisboa, né, para poder, junto com a igreja, porque a ideia é, tipo assim, a gente vai apresentar talvez isso na igreja, e a minha ideia é que, assim, por exemplo, a igreja, a gente vai estar lá, a estrutura da igreja, né, um telão, ou até mesmo um projetor, o que tiver a gente faz. E aí a igreja, por exemplo, cada membro convidar uma pessoa de fora. E é uma ideia muito simples, porque, por exemplo, se cada membro traz uma pessoa de fora, a gente tem já 2 vezes o público que tem na igreja. Depois desse evangelismo, as pessoas vão aceitar Jesus, são pessoas que já foram tragas pelo próprio membro, então tem o contato, tem isso. Portugal, de uma forma, Lisboa tem muito espetáculo, tem muito show acontecendo, não é um lugar que as pessoas estão habituadas, aqui essa região mais metropolitana, Barreiro, Montijo, as pessoas estão acostumadas a ir ao teatro, a ver um show, um espetáculo. Onde a cultura acontece. Sim, isso está acontecendo o tempo todo. Então, às vezes você vai enfrentar com um amigo um bloqueio de um culto. Por exemplo, isso o Thiago vai pegar agora, eu já estou aqui já tem um tempo. Quando a gente vai falar assim sobre igreja cristã, protestante em Portugal, a ideia é de uma certa denominação que era muito televisiva. Exatamente. Então as pessoas falam, eu já vi, eu sei o que é, você é daquela igreja de brasileiros. E fala lá... pedem dinheiro. Isso, vocês gostam muito, gostam muito do Guito. E já ouvi. Mas você vai ouvir isso muito, porque o português comum, ele faz essa alusão com que ele via muito... Porque o português consome muito rádio e TV. E como essa denominação em específico foi exclusivamente dominando esse cenário televisivo e de rádio e abrindo mega templos e tudo, criou-se a ideia de que todo cristão brasileiro tem um pezinho lá. Isso foi o problemático. Então você talvez vai ter dificuldade de levar um amigo português, um amigo de outra cultura dentro de um culto evangélico, mas você vai conseguir levar para um espetáculo. Exatamente. Olha, vai ter um espetáculo na minha igreja, vai ter um espetáculo que vai ser lá se for no auditório público, porque como não há, o projeto em si não tem vínculo religioso, facilita. Exatamente. Então tem esses ferramentais. Okay. Eu faço até, o Thiago ele não faz esse pitch, eu faço. Se você faz parte de uma igreja, está ouvindo isso e quer receber o M18 para se apresentar na sua igreja, vai lá e procura lá M18 International no Instagram, manda uma mensagem já para falar, olha, vem para minha igreja que eu preciso fazer um movimento evangelístico aqui. O objetivo é esse. O Thiago ele perde essa oportunidade de fazer já um convite, eu já faço. Quando eu vejo uma coisa que eu percebo que há um fruto real, né, e que vai acrescentar, principalmente pro reino, não para denominação A ou B, mas vai abençoar. Eu falo assim, olha, por que não ajudar essa voz a ser ouvida? Então, faço aqui esse pequeno link do que ele falou. Se alguma igreja quiser receber, procure já o Thiago. Porque... E sim, e não só a questão disso, mas também a gente trabalha muito com aconselhamento, com evangelismo. A gente tem pensado também, mais para frente, montar alguns cursos, tanto de teológicos como de liderança e aconselhamento, principalmente que é as nossas áreas. E eu vejo aqui que muitas igrejas trabalham com sistema de células e é muito bom, acho que é muito legal, mas eu acho que mais importante é você realmente trazer uma preparação boa
para as pessoas que estão liderando as células, para que elas tenham ferramentas para poder discipular e acompanhar as pessoas da forma correta. Porque não é só pelo gosto, ou pelo desejo, ou pelo coração, mas a gente sim precisa sim, ter, e toda a nossa base de aconselhamento é bem bíblico. A gente tem muita base da psicologia, até mesmo da psiquiatria, mas toda a nossa forma de ensinar é através de ensinamentos e também a Bíblia, até histórias bíblicas e coisas que a gente vê como eles faziam um discipulado, que não é antigo, que não mas é extremamente atual e que a gente usa isso para quê? Para identificar determinadas coisas na pessoa, para poder aconselhar e ajudar a pessoa da forma mais correta, né? E se eu não posso, para quem que eu levo? Porque muitas vezes a pessoa que está ali não tem a capacitação de fazer. Quando você vai estudando, principalmente na psiquiatria, para você trazer, para você saber determinadas coisas, são estudos de anos e anos e anos. A gente não tem como ver isso. Então tem que encaminhar para uma direção, um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, que pode ajudar de uma forma melhor a pessoa. Então, tipo assim, tudo isso a gente tenta trazer uma conscientização para que a gente pare de fazer as coisas só de qualquer jeito e faça e cometa muitos erros, né, porque são vidas, mas a gente tenha melhores ferramentas para que a gente possa diminuir os erros no acompanhamento e no aconselhamento. Então isso para a gente é algo muito, muito importante e é algo que a gente também está a oferecer nesse sentido. E mais uma vez, o nosso trabalho é realmente ajudar a igreja caso haja necessidade. Né? A gente tem ferramentas e a gente está aí para ajudar e também ser ajudado, né? E de repente a igreja também já tem uma estrutura muito boa. Então vamos lá, vamos trabalhar junto, então vamos se juntar para a gente poder fazer algo ainda melhor com aquilo que a gente tem em nossas mãos. E as pessoas poderão ser voluntárias no vosso projeto ou até, quem sabe, ajudar com um donativo? Claro, caso as pessoas queiram, eu trabalho com música. Inclusive, nós temos também um espaço para gravação de música, de podcast, a gente faz gravação de filmes, então, tipo assim, tudo isso. Então, assim, a gente tem todo o equipamento necessário para poder não só fazer, como também ajudar. Se você quer começar a fazer, se você quer, você vem, a gente ensina, ou a gente pode levar até você também e poder ajudar. Então, assim, tudo isso, eu quero dançar, quero aprender a dançar, quero aprender a trabalhar com mídia, quero aprender a trabalhar com produção, quero aprender a trabalhar com discipulado. Só contactar a gente e a gente vai estar, sim, com certeza à disposição de fazer aquilo que a gente pode fazer. E para vos encontrar, vocês estão nas redes sociais, certamente. O nosso Insta é o M18 International, em inglês. E você vai ver lá, manda uma mensagem para a gente. Como é que vem, uma outra questão, como é que vem a M18 daqui a uns anos? Olha, a gente sempre tem essa questão a gente é muito intenso no nosso trabalho e a gente não fica assim, sabe, indo tanto à frente. Mas assim, aquilo que a gente está querendo daqui a alguns anos é ter, tipo assim, um grupo mais firmado, inclusive aqui em Portugal, porque geralmente a gente traz muita gente de fora. A gente quer muito alcançar o português mesmo, a gente está muito interessado. Eu, como brasileiro, não é que eu não tenho interesse, a Ovelha Perdida também pode ser o brasileiro, mas assim, o meu interesse principal é entender o português, aprender o português, a cabeça do português. A gente está aqui, então, para mim... Nós somos uma percentagem muito pequena de evangélicos. Sim, mas até o fato de estar aqui, eu quero entender a sua história, eu quero entender de onde é que veio, eu quero entender a cabeça do português, justamente para servir o português da forma que deve ser feita. Para alcançar. E até porque exatamente. o Brasil se tornou essa nação evangélica graças a missionários que tiveram cá antes, né? A real expansão se deu primeiro aqui na Ilha da Madeira e foi parar lá no Brasil, em Petrópolis. E isso fez realmente o movimento evangélico no Brasil se tornar o que é. Então acho que é talvez um sentimento de reciprocidade, né? De trazer de volta. E
tá sim, não só trabalhando com aquilo que a gente já trabalha, mas assim, a gente está muito tentando desenvolver essa questão de ensino, e principalmente nessas áreas de teológica, de liderança e aconselhamento. Então, tipo assim, essa é o que a gente quer daqui a alguns anos estar firmado e trazendo algo bem firme e real para aqui, para Portugal, que eu já sei que tem já muitas coisas acontecendo, com certeza, mas a gente também quer trazer a nossa contribuição, principalmente lá no Norte, que tem um pouco menos do que tem aqui. Sim. E pronto, foi uma conversa muito boa, muito obrigado pela vossa presença e que Deus vos abençoe. Muito obrigado, Levi, foi muito bom para vocês também, a gente fica muito agradecido sim pelo convite e foi um prazer estar aqui com vocês. Foi mais um RTM Talk, o programa de entrevistas da Rádio Transmundial de Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.